Sou o professor João Titon e estarei apresentando aqui no Projeto Espiral 7 videoaulas relativas à técnica e prática do violino. Esse projeto de aperfeiçoamento está vinculado ao Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, que é uma parceria entre a Funarte e a UFRJ. Sou bacharel em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e mestre pela Universidade de Cincinnati. Atuo como professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde também coordeno o projeto de extensão Orquestra Acadêmica UDESC. Venho participando nesses últimos anos como professor em diversos festivais nacionais. Também já atuei em conjuntos de câmara e como escola em várias orquestras. Também traduzi para o português, pela editora da Universidade Federal do Paraná, o livro A Arte de Praticar Violino, escrito por Robert Gerl. Fica a dica. Vamos abordar nessa aula o vibrato. Estarei nessa aula apresentando os movimentos que produzem esse efeito e também exercícios para iniciar, controlar e aprimorar esse fundamento tão importante para a expressão artística em nosso instrumento. Bom, a primeira pergunta é: quando começar o vibrato ou começar a vibrar? Um ponto muito importante seria a solidez da afinação na primeira posição, ou podemos dizer posições fixas. Este já seria um bom começo. Sem uma afinação sólida, realizar o vibrato não faz nenhum sentido. Se sentir confiante e confortável na primeira posição, já tocando bem escalas e arpejos memorizados, seria o ideal. Bom, você deve estar se perguntando: por que não posso iniciar o vibrato sem saber escalas ou estar seguro na primeira posição? E eu te respondo: porque será bem difícil tocar afinado caso inicie a movimentar a mão para fazer o efeito do vibrato. É fundamental possuir sua memória auditiva com a altura dos sons correta e definida, bem como a postura da mão organizada e segura. Caso isso não esteja bem resolvido, danos terríveis podem ser causados na sua estruturação técnica, atrasando muito o seu desenvolvimento. Por isso, tenha paciência e não tente saltar estágios. O que é vibrato? Podemos dizer que vibrato é um termo musical que denomina uma oscilação acústica periódica de um ou vários sons. Essa oscilação, no violino, é criada pelo movimento da ponta do dedo na corda. Esse movimento pode ser de 1/4 de tom a meio tom aproximadamente. A oscilação desse som é reconhecida na música como um efeito expressivo e normalmente não possui notação específica para sua utilização. O estudo da estética musical do período da música que será interpretada indicará possíveis caminhos para o seu uso. O vibrato possui as mesmas qualidades físicas que uma onda possui, parâmetros que nos ajudam a identificar seus 3 aspectos: velocidade, rápido e lento, amplitude, pequeno ou amplo, e frequência, no sentido de quantas vezes a oscilação vai acontecer na duração da nota. Todas essas variáveis podem ser controladas com os exercícios que irei descrever. Outra questão importante é a afinação no vibrato. O vibrato, para transmitir a sensação de estar afinado, deve ser iniciado na nota real, ter a sua alteração para o grave e retornar para a altura da nota inicial. Caso ultrapasse a altura da nota para mais agudo, a sensação auditiva será de uma nota um pouco mais alta, causando a sensação de desafinação. Como iniciar? No violino, temos 2 tipos de movimento para criar o vibrato. O primeiro se origina no punho, movimentando a mão e a ponta dos dedos. O segundo tem como movimento inicial o cotovelo, movimentando o antebraço, mãos e dedo. No Brasil, usamos a nomenclatura de vibrato de punho e vibrato de braço. São 2 movimentos bem distintos e ambos funcionam muito bem. Qual o meu vibrato? Você pode treinar ambos, mas deve se aperfeiçoar no movimento que te pareça mais confortável e natural. Para alterarmos a posição da ponta do dedo, temos as opções de movimentar a mão ou o braço. No movimento de punho, quando movimentamos a mão, não movimentamos o antebraço ou as falanges distais dos dedos. É um movimento de balanço do punho para trás e para frente, isso em relação à palma da mão, onde a base do indicador desce e sobe com relação à linha do espelho.
criando um deslocamento da ponta do dedo. Já no vibrato de braço, com o movimento de extensão e flexão do cotovelo, a relação do antebraço com a mão não se altera. O punho não pode se mexer, deve permanecer firme. Outro detalhe é que a relação da base do indicador com o espelho se mantém alinhada, fazendo assim com que a falange distal dos dedos se desloque para trás e para frente, criando um movimento do dedo. Os dois movimentos de vibrato devem ser iniciados com o violino em posição de violão. O movimento de punho normalmente se apoia a base da palma no corpo do instrumento, o polegar pode ficar encostado e inicia-se um movimento para trás, para que a gente não mexa o antebraço. Né? Primeiro esse movimento, depois a gente começa a deixar o dedo na corda até fixar levemente o dedo na corda para que o movimento aconteça. O movimento do antebraço, a gente inicia com esse movimento para cima e para baixo, daí a gente fixa, faz um leve apoio com o polegar, começa a roçar a ponta do dedo na corda, até apoiá-la contra o polegar, e daí nós temos um movimento. A progressão, depois de ter executado algumas vezes o exercício na posição de violão, você vai progredir para a posição normal. Você pode encostar o violino na parede, com a voluta na parede, ou simplesmente segurá-lo com a mão direita, sem o arco. Então você vai executar o mesmo procedimento, né, com a palma da mão apoiada, dedo e coloca. E o do braço, também movimento, fixa o polegar, pode ser em qualquer altura, começa a apoiar o segundo dedo e depois segue com o movimento de antebraço. Né? Você veja que no movimento de antebraço, isso aqui não acontece, tá? Não pode acontecer. Ele tem que estar com o movimento horizontal. Vamos aos exercícios para o controle do vibrato. Esse exercício trabalhará os 3 parâmetros para o controle do vibrato: amplitude, de 1/4 de tom até meio tom, frequência, quantas oscilações realizar pela duração da nota, e velocidade, lento até rápido. Iniciaremos com o metrônomo a 60 batimentos por minuto e fazendo uma oscilação de meio tom por pulso. Primeiro com o segundo dedo na corda Lá, Dó sustenido. Então eu vou colocar uma oscilação por pulso e ligando 4 tempos. Vamos fazer uma oscilação por pulso. Vamos fazer 3 oscilações a cada 2 pulsos. Duas oscilações por pulso. Agora vamos fazer 4 oscilações por pulso. Agora vamos fazer 6 oscilações por pulso. Agora vamos fazer 8 oscilações por pulso. Realizaremos esse mesmo exercício agora com os dedos 3, 1 e 4. Eu vou fazer só uma variação com cada dedo. No início, realize algumas oscilações em cada dedo e vá aumentando o volume de tempo à medida em que se sentir mais confortável e com mais resistência. Quando estiver controlando o exercício, tente praticar no máximo 2 minutos aproximadamente. Cronometre seu estudo.
Caso canse, pare e realize outro tema de estudo. O importante é realizá-lo diariamente. Outro processo importante para treinarmos o vibrato é realizar variações de vibrato. No exercício anterior, temos o controle constante. Agora vamos alterar. Esse exercício de vibrato é idêntico ao exercício de dinâmicas, do pianíssimo ao fortíssimo, e vice-versa. Coloque novamente o metrônomo a 60 batimentos por minuto e inicie sem vibrato. Comece a vibrar no segundo tempo. Ao final do quarto pulso, tente estar com o mais amplo vibrato possível. Ao mudar de direção de arco, mantenha esse vibrato intenso e regrida as oscilações até encerrar em um sensa vibrato. Agora que você já sabe o básico, crie seus próprios exercícios. Solte sua criatividade. Faça da maneira que você achar mais interessante. Ponto de contato, aceleração, alteração do próprio vibrato. O arco interfere bastante e ajuda bastante com o vibrato. Gostaria de propor uma lição para a nossa aula, o de observar tecnicamente como o vibrato é utilizado por vários intérpretes. Vocês podem percorrer a história discográfica do violino, ouvindo as primeiras gravações do início do século XX até hoje. Também pode observar o vibrato na interpretação de especialistas em determinados repertórios. O que muda? Por que você gosta mais de um intérprete e menos de outro? O que te faz ter essa opinião? Quais os pontos técnicos específicos você ressaltaria em cada um? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e visualizem os demais vídeos da série do Projeto Espiral, Sinos. Elas são muito úteis para o desenvolvimento musical de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.